começar contando para vocês uma história que fez muita diferença na minha vida. É uma história muito breve, narrada pelo próprio Freud, fundador da psicanálise, e uma história que acontece entre o Freud, um poeta, e uma flor. Eles estavam caminhando num dia de verão lindo na Europa, conversando sobre as coisas da vida, quando o poeta entristece subitamente, se vira para o Freud e diz: "Poxa, doutor Freud, que pena, eu estou tão admirado dessa natureza, esse jardim lindo me deixa tão alegre, mas de uma hora para outra eu fiquei muito triste por imaginar que, apesar de toda essa beleza, um dia, muito em breve, isso aqui vai acabar. Essa beleza não vai durar. Apesar de tudo que a gente sente de alegria no momento em que a gente faceia a natureza, ela não dura para sempre." E aí o Freud fica um tempo em silêncio e depois retoma um pouco a conversa e diz assim para ele: "Olha, mas é aí que você se engana. Não é que, apesar da beleza, a flor não dura. É que a flor só é bonita porque não dura. É porque ela é transitória, é porque ela é passageira que a gente consegue extrair daí alguma beleza." Bom, eu disse que essa história modificou a minha vida. Na verdade, a partir dessa história eu tive muita certeza da escolha que eu fiz por trabalhar com alguma coisa que fosse extremamente humana, por alguma coisa que levasse em conta algo do humano, porque o humano é isso que se perde. Se a gente puder fazer uma breve lembrança aqui do campo da biologia, a gente vai ver que na natureza, né, as coisas, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na natureza humana, não. Na natureza humana há uma perda. A gente necessariamente sofre por essa perda, e isso é o que nos constitui como humanos, é o que mais nos constitui propriamente como humanos. E uma coisa que a gente não pode se esquecer, e tem a ver com esse texto lindo sobre a transitoriedade, esse é o título da história do Freud, a gente não pode se esquecer de que esse espaço de perda é exatamente a falta que nos move. Não existiria desejo humano, não existiria movimento se não fosse a falta. Imaginem um jogo como esse do Resta 1, em que ele tivesse completo, né, cheio, não haveria movimento, o jogo sequer começaria. Então é importante que haja um espaço vazio para que a gente se movimente, para que a gente se dirija a alguma coisa que nos falta. E isso é efetivamente aquilo que nos caracteriza mais propriamente e que nos difere do pássaro ou da flor ou do macaco, o fato de que há esse desencontro entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente tem. Existe sempre alguma coisa que fica faltando para o ser humano. Bem, por que será que, apesar disso, vivemos num cotidiano líquido, onde nada pode se liquidar, né? Nesse sentido, da gente não suportar a perda, da gente não suportar os intervalos, os espaços vazios. Vivemos nesse momento, especialmente nas últimas 2 décadas, com todos os adventos da ciência, com todos os adventos da tecnologia, vivemos massacrados por uma continuidade temporal, por uma permanência de ligação, de estarmos o tempo todo antenados, onde a gente tem a sensação de que esse tempo é contínuo, é sem pausa, é sem perda, é sem falta. E é como se a gente estivesse se dirigindo cada vez mais a esse tipo de situação sem se perguntar minimamente para onde vamos com tudo isso,
né, de que forma que a gente vai viver os próximos anos a partir disso. Bem, vivemos assim como se fosse numa festa contínua. Hoje em dia é muito impressionante como, pelo fato da gente não se desligar das redes sociais, a obrigação que as redes sociais nos colocam é de que a gente esteja o tempo todo lindo, alegre, feliz, mostrando, né, as nossas melhores caras, os nossos melhores programas, as nossas mais bonitas posições, ininterruptamente. É uma festa sem fresta. De uma forma, inclusive, que tenha que ter a participação do outro ali o tempo todo para me confirmar nessa festa ininterrupta, nesse gozo que é sem escansão, sem intervalo. Esse outro que me confirma nesse lugar de uma festa absoluta, de uma felicidade sem intervalo, é um outro que entra na minha intimidade fazendo uma espécie de falta de escansão, falta de diferença entre o que é público e o que é privado, né? Hoje é como se a gente tivesse que fazer na vida pública aquilo que a gente faz na privada, para brincar um pouco, sem nenhuma pausa para se perguntar sobre as consequências disso, para onde isso tudo nos leva. Afinal, como eu já disse, é um cotidiano líquido e é um cotidiano de excessos. Eu vou trazer, então, alguns exemplos, né, mais palatáveis para tornar mais próximo isso que eu tenho certeza que é parte aí da vida cotidiana de todos nós. A primeira, primeira situação muito evidente de excessos que a gente vive no nosso cotidiano é o excesso de objetos. Então, outro dia mesmo, né, eu participei dessa cena, uma criança de 5 anos chegava de uma festa infantil lotada de brindes, entulhou os brindes, anexou aos outros 1.574 brindes que ele já tinha dentro do armário. Toda vez que ele abre o armário, os brindes caem em cima da cabeça dele. E sem que essa criança de 5 anos consiga ter tempo para brincar com isso tudo que ele vai guardando, com isso tudo que ele vai acumulando. Somos uma geração de acumuladores, né? E, obviamente, essa criança não tem tempo para brincar porque do lado de cá, seus pais também estão muito mais preocupados em sitiar o tempo dessa criança de modo a que ele cumpra suas eficiências, que ele seja, enfim, com 5 anos de idade, um profissional perfeito. Então, é isso, um excesso de objetos. Por outro lado, um excesso de notícias. É incrível pensar que em 1920, um jornal tinha 50 vezes menos palavras do que em 2017. 50 vezes menos palavras, e se a gente não considerar as versões online do jornal. Aí a gente multiplica por 500 esse número. É muita informação sem que a gente tenha a menor capacidade de digeri-las. A gente não tem tempo para digerir a quantidade de informações que a gente recebe diariamente. Então, um excesso aí de informações também. E o terceiro excesso que eu trago para a gente refletir um pouco é o excesso de mensagens. Eu me lembrava que até muito pouco tempo atrás, eu diria 3 décadas, a forma de comunicação entre duas pessoas distantes era a carta, era a mais efetiva e era a mais presente na cultura, até muito pouco tempo atrás. A carta é aquilo, uma forma de comunicação arcaica, esquecida, que inclui um intervalo de tempo, um espaço mínimo entre o destinatário para onde essa carta vai e o remetente de onde essa carta sai. Esse espaço foi
limado da cultura em 20 anos. A gente primeiro teve ali ainda alguma inserção dos e-mails na nossa vida, mas hoje uma adolescente de 17 anos não sabe o que é um e-mail. Já ouviu falar, mas diz que não recebe, não responde por e-mail. Ou seja, é o tempo todo uma mensagem que chega instantaneamente, de forma que a gente também só se confirme diante do outro quando a gente percebe, por exemplo, ali pelo aplicativo que o outro leu a nossa mensagem. A gente não acredita mais nesse pequeno espaço que pode haver entre a gente e o outro. É sempre com muita aflição que isso tudo vai se dando. E aí, não teria problema nenhum se isso tudo tivesse acontecendo e a gente observasse que estamos todos mais felizes efetivamente. Estamos todos menos angustiados, mas não é isso que a gente percebe. Se, por um lado, não é possível ficar fazendo um saudosismo disso, e reclamar e condenar os avanços tecnológicos tão radicais que inseriram tanta diferença no nosso comportamento, se não é possível ter saudade disso, por outro lado, é inevitável que a gente pause minimamente para pensar, para ficar com essas questões, porque uma festa ininterrupta é a mesma coisa que uma angústia. A verdade é que a gente sente essa ausência de contraste da mesma forma. Então, se eu estou 200 horas por dia feliz, é mais ou menos a mesma coisa de eu estar 200 horas por dia angustiado. No seguinte sentido, eu não tenho como comparar, né? Eu não tenho uma tristeza que me diga de uma alegria e vice-versa. É tudo um certo amortecimento. Eu vou dar um dado estatístico para vocês, é uma pesquisa que saiu essa semana, americana, é alarmante. Hoje, 20% de toda a população adulta americana faz uso de algum medicamento psiquiátrico. 10% de toda criança em idade escolar, em escola, faz uso de algum medicamento psiquiátrico, e 25% dos jovens universitários americanos estão nessa mesma estatística. Então, são números que dizem um pouco de que esses avanços, essa forma radical com que o mundo acabou se transformando nas últimas décadas, de modo a não considerar a pausa, o intervalo, né, a separação, a distância que há entre uma coisa e outra, isso tem como efeito a angústia. Bem, eu vou trazer 3 paradoxos disso tudo que estão aí presentes na nossa vida. A primeira das curiosidades é o fato da gente perceber que hoje, para alguma coisa ser real, ela primeiro tem que ser virtual. Então, jovens que começam e terminam seu relacionamento pela internet antes mesmo de se beijarem, né? Eles combinam isso, depois eles se beijam, por exemplo. A maneira como a gente está num evento, e se a gente não postar na rede social esse evento, ele não terá existido. É essa a sensação moderna, né? Então, a maneira como esse virtual ele passou a ser anterior ao real, colocando consequências no real. Isso não é sem consequências para o que a gente entende e sempre entendeu como real. O segundo paradoxo é que quão mais informações e palavras a gente, com quão mais palavras a gente popula, digamos assim, o nosso dia, não necessariamente isso se reverte com uma certa firmeza nos nossos compromissos. A gente fala muito e faz pouco. Eu vou trazer um exemplo aqui
quando eu era pequena e fazia balé, minha mãe dizia assim para mim, olha, 3 horas da tarde esteja na porta do balé, estarei te buscando. Bom, se chegasse 3h10 ou 3h15 e eu não estivesse na porta, eu tinha morrido. Ou eu iria morrer, porque ela ia me matar. Quer dizer, eu não sobreviveria a essa experiência de toda forma. Então, os compromissos com a agilidade das mensagens e das informações, eles vão ficando mais esgarçados. E, numa visão mais ampla, é isso que a gente compartilha. A gente não compartilha outra coisa. Nós estamos aqui no campo simbólico, que é esse espaço onde a gente compartilha palavras. E essas palavras estão se tornando mais gastas e elas estão se tornando mais menos levadas a sério. E o terceiro paradoxo é o fato de que a gente certamente economiza muito tempo com a modernidade, mas esse tempo não se reverte em tempo real que a gente possa utilizar para esse ócio produtivo, para esse espaço que a gente poderia ter. Um ótimo exemplo é quando a gente era até também muito pouco tempo atrás, não existia o banco online, a gente ficava 40 minutos na fila do banco. O que a gente faz com esses 40 minutos hoje? Onde é que estão os 40 minutos da semana que a gente gastava na fila do banco? A gente não sabe. Isso se subverteu em outra coisa, né? Passou a ser uma exigência de mais 1 ou 2 ou 3 compromissos, né? Então, há esse paradoxo aí com relação ao tempo. Bom, isso gera uma hiperatividade. Somos todos hiperativos, vivemos numa cultura que incentiva a hiperatividade, tem um pouco de preconceito com a passividade, né? E aí a gente se esquece que é só nesse tempo, nessa pausa e nesse intervalo que a gente poderia ser surpreendido por alguma novidade, por alguma coisa da ordem da criação. O desejo depende disso para aparecer, para existir e para se tornar efetivo na nossa vida. Voltando à flor do Freud, é importante que uma safra termine para que outra possa advir e que a gente reconheça que é no término de uma safra que uma outra pode advir. A gente está cada vez mais refratário a tudo isso, como se a gente pudesse ignorar isso que é o principal do humano, né? Que somos todos passageiros, menos o trocador e o motorista. Bom, eu vou ler para vocês uma frase que eu acho lapidar da Clarice Lispector, exatamente para finalizar aí sobre esse tema de hoje. Minha alegria também vem da minha mais profunda tristeza. E a tristeza é uma alegria falhada. Muito obrigada.